Olá pessoal, tudo certo? Então vamos lá. É, Foi passado o desenvolvimento de uma aplicação sobre um sistema acadêmico. E o que foi passado inicialmente foi esse diagrama aqui, com as entidades que a gente teria dentro do sistema. Então a gente teria o controle tanto das turmas, que aí essas turmas teriam incluso o professor que ministra a aula, a disciplina que está sendo ministrada, os alunos que estão cadastrados lá, e também fazer um controle sobre o curso que a gente vai ter lá e sobre a formação que o professor pode ter. Então, a partir disso, foi desenvolvido este sistema aqui, que eu vou inicialmente compilar para poder mostrar a funcionalidade dele, e depois eu vou passar um pouco sobre como que foi feito, como é que está a estrutura dele. Basicamente, a gente tem aqui um sistema de gerenciamento de turmas, que a gente tem 4 tabelas na nossa tela inicial, que é a tabela que a gente mostra todos os alunos cadastrados, todos os professores cadastrados, todas as disciplinas cadastradas e todas as turmas que também existem no nosso sistema. No momento está vazio, então eu vou fazer aqui alguns cadastros. Vou colocar aqui, por exemplo, cadastrar Matheus, matrícula 23011-336, e eu vou salvar. Automaticamente ele já vem aqui para a tabela, vai mostrar o meu nome, a minha matrícula e as disciplinas que eu estou matriculado. No caso, eu não estou matriculado em nenhuma disciplina porque não existe nenhuma disciplina aqui dentro. Então, esse ponto a gente vai pular. Mas agora, o professor. Cadastrar aqui, por exemplo, Irineu, doutorado. Salvar, a gente tem aqui a informação do professor Irineu. Aí cadastrar uma disciplina. Programação de computadores 3. Créditos 4. Então salva automaticamente essa disciplina, vem pra cá. E aí se eu for cadastrar uma turma agora, eu posso selecionar todas as disciplinas que eu posso ter para essa turma, que no caso, como eu só tenho uma cadastrada, a gente só vai ter a opção de programação de computadores 3. E aí, o professor, a gente também só vai ter a opção do Irineu, porque é o único professor que vai ter cadastrado aqui. Aí que eu posso colocar a quantidade de alunos que pode ter nessa turma. No caso aqui eu vou colocar 20. Então, nós temos uma turma de programação de computadores 3, ministrada pelo professor Irineu, com um total de 20 alunos no máximo, que atualmente temos 0 alunos cadastrados. Como que nós fazemos para poder cadastrar algum aluno aqui? A gente tem até uma legenda aqui. Clique duplo na turma para gerenciar os alunos. Então, se eu clicar 2 vezes aqui nessa turma de programação de computadores 3, vai abrir essa aba com todos os alunos que nós temos no nosso sistema e a gente vai poder selecionar quais alunos vamos vincular nessa turma. Então, eu posso clicar aqui em Matheus e automaticamente, quando eu salvo, vai mostrar aqui que eu tenho um aluno cadastrado. Se eu abrir aqui de novo, vai mostrar que eu estou cadastrado, né? Vai estar marcado. E aqui na aba dos alunos, no Mateus, vai estar mostrando aqui que eu estou matriculado na disciplina Programação de Computadores 3. Então, vou mostrar mais um exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, João, 23011-343. E vou cadastrar também o Carlos, 23011-344. Cadastrei esses dois alunos aqui. E aí eu vou cadastrar aqui mais uma turma. Eu vou cadastrar mais uma disciplina, na verdade, primeiro. Estrutura de dados 2, 4 créditos. E vou criar mais uma turma aqui, que é turma de estudo de dados 2, com o professor Irineu também, 20 alunos. E aí, no caso, o que eu posso fazer? A turma de programação, eu vou colocar o Matheus e o João. A turma de estrutura de dados 2, vou colocar o João e o Carlos. Então, automaticamente, você consegue ver aqui que tem 2 alunos em cada turma. O Matheus está só em programação de computadores 3. O Carlos está só em programação de computadores 2. Só em estudo de dados 2. E o João está nas 2 disciplinas. Então, a gente consegue fazer esse controle a partir daqui. Beleza. A gente conseguiu visualizar aqui a tela inicial e os 4 botões de cima. Mas a gente ainda tem mais 2 botões aqui, que são os botões de salvar dados e carregar dados. Esses são os botões responsáveis pela persistência de informação dentro do nosso sistema. Então, eu vou salvar essas informações aqui. Vou salvar aqui. Preg 3, eu vou apagar essas informações que a gente tem aqui. E eu vou salvar aqui. Teste vídeo. Automaticamente vai abrir uma janelinha falando que foi salvo
em JSON e XML. Então, quando eu for carregar essas informações, eu vou ter essas duas opções aqui. Quando eu salvo automaticamente nos dois formatos, JSON e XML. E eu posso ler em qualquer um dos dois formatos. Então, eu posso escolher qualquer um dos dois tipos de arquivo aqui, que automaticamente vai ser lido. No caso, a gente já tem todas as informações, então o que a gente pode fazer? Eu vou fechar o aplicativo aqui, mostrar o aplicativo fechando. E eu vou compilar de novo sem informações para a gente poder carregar esses dados novos. Então, se eu vier aqui em carregar dados e vier aqui em prog3, eu consigo vir em teste vídeo e automaticamente todos os dados foram carregados. Então, basicamente, esse é o funcionamento do nosso aplicativo. Como que ele funciona? Vamos lá. Ele está separado em alguns pacotes diferentes. Então, ele está separado basicamente em 4 pacotes diferentes aqui. Que aí, um pacote é o pacote do app, que ele é o responsável por iniciar a aplicação, fazer com que a aplicação funcione. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, que a primeira coisa que eu faço no Start é carregar a tela inicial e colocar o título de gestão de turmas para ela. Então a tela inicial é essa aqui, feita em XML com JavaFX. Então aqui basicamente eu tenho a estrutura da minha tela inicial, e a partir dela eu tenho também o ID que eu tenho nela, que aí a partir desse ID eu consigo controlar via código o que está acontecendo nela. E aí todos eles basicamente vão ter também um ID. E aí eu fiz isso basicamente para todos os FXML, todas as telas. Eu tenho um arquivo FXML separado para cada um deles. Então basicamente aqui, por exemplo, eu consigo fazer a mesma coisa. Eu também tenho o FXID, que eu consigo fazer via código, trabalhar o que eu quero fazer aqui dentro dele, né? Então tem basicamente para todas as telas que eu utilizei lá, as telas de cadastro, as telas de adicionar o aluno na turma, né? Que até foi a primeira que eu mostrei. E aí, além desse pacote aqui da interface do meu front-end, eu também tenho alguns outros pacotes que eu vou mostrar. Eu já mostrei aqui o app, que está no pacote raiz, mas ainda tem mais 2 pacotes, que são o de controller e o de model. E aí o de model, basicamente, são sobre os modelos da minha aplicação. Por exemplo, eu tenho um aluno, e o aluno eu vou ter esses atributos aqui, de nome e matrícula, e eu tenho os construtores dele, e eu consigo fazer o get e o set do aluno, tanto para matrícula quanto para o nome. Eu também tenho aqui o toString, que eu utilizo para poder salvar os dados mais para frente, para poder sobrescrever essa função aqui nesse meu modelo. Eu tenho isso aqui para basicamente vários modelos diferentes, que aí são os enums, o professor, por exemplo, que eu consigo fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo lá com o aluno, só que com os dados do professor. E aí, principalmente agora, a parte que controla a aplicação é a parte do meu controller. Porque dentro do meu controller eu consigo importar aqui todas as configurações que eu preciso, todas as bibliotecas que eu preciso, né, todos os tipos de dados que eu preciso, todos os controles que eu preciso, para poder trabalhar com isso. Aqui dentro eu tenho os controles do FXML que eu utilizo lá dentro. Então aqui eu tenho variáveis para poder controlar eles. Por exemplo, a tabela de alunos, aí a coluna, a tabela dos professores, as colunas, os botões. Então, a partir desse nome aqui que eu dou para esse botão, que é o mesmo nome que eu tenho lá no FXID, dentro do meu FXML, eu consigo controlar eles. Então, se eu procurar aqui, ó, o btn cadastrar aluno, posso cadê? btn cadastrar aluno. Ah tá, não é aqui que eu utilizo. Mas a partir desses dados aqui, eu consigo configurar todas as coisas que eu preciso aqui. Por exemplo, eu tenho uma função de configurar tabela, que automaticamente
ele já vai deixar as tabelas separadas na configuração que eu quero, que é a quantidade de colunas que eu quero, é, as informações que eu quero que tenham lá, o título das colunas. Aí eu posso popular as tabelas aqui também, que aí eu vou popular as tabelas a partir dos dados que eu tenho, que estão separados nas minhas listas, que essas listas estão aqui, que é a lista de alunos, lista de professores, lista de turmas, lista de disciplinas. Então eu consigo popular a tabela por aqui. Eu tenho várias outras funções aqui também. Por exemplo, função de salvar dados, que aí eu manipulo a minha biblioteca de salvar e manipular dados, né? Que eu estou utilizando aqui, basicamente, para... eu estou utilizando aqui basicamente duas bibliotecas. Uma biblioteca para o JSON e outra para o XML. Para o JSON eu estou usando a biblioteca JSON, que é uma biblioteca do Google para manipulação de arquivos JSON. E aí o XML eu estou usando a biblioteca JXB, que é uma biblioteca já padrão, né, do ecossistema do Java. Então eu preferi usar essas duas bibliotecas, utilizei bastante. Utilizei bastante também pesquisei bastante também com o IA, né? Eu pedi uma relação entre as possíveis bibliotecas que eu poderia usar para poder fazer esse trabalho, tanto no XML quanto no JSON. E aí, a partir do momento que ele me passou uma lista de várias bibliotecas que eu poderia usar, e aí as vantagens e desvantagens de cada uma, como que seria aplicado cada uma, eu acabei optando por essas duas. Aí eu utilizei elas no meu código, né? Eu tenho vários controles aqui, que cada controller aqui, ele corresponde a uma tela. Então, por exemplo, tem a tela turmas, eu tenho não, essa tela turmas aqui não está sendo utilizada, na verdade. Mas eu tenho a tela inicial, eu tenho aqui o tela inicial controller, que eu controlo aquela tela inicial. Eu tenho o cadastro turma, eu tenho o cadastro turma controller, que eu vou controlar essa minha tela aqui de turma. E aí, a partir disso, aqui por exemplo, eu consigo pegar a disciplina, aqui onde eu estou cadastrando a disciplina. Eu vou mandar direto, né, todas as disciplinas que tem aqui dentro. Então, a partir do código, é tudo bem coeso, né? Eu cadastro a disciplina em um local, só que eu consigo utilizar essa disciplina que eu cadastrei em outro local. Eu evitei ao máximo deixar com texto livre, né? Então, eu não tenho muitas opções de, por exemplo, cadastrar turma. A partir do momento que eu vou cadastrar turma, eu tenho que usar uma disciplina que já existe. Eu não posso só criar um novo nome de disciplina ali. Então, eu deixei tudo bem separado para a gente ter bem delegado a função de cada coisa dentro do meu sistema. E aí, basicamente, foi dessa forma que foi feito o meu sistema, né? Foi um sistema de controle de turmas, né, de um sistema escolar. Então, basicamente, a gente consegue fazer essas coisas aqui e consegue salvar e carregar os dados. Então, vou carregar os dados aqui mais uma vez para mostrar. Eu carreguei antes com JSON, vou carregar agora com XML. Aqui, ó, carreguei com teste _video.xml e todos os dados estão salvos aqui. Então, se eu for criar uma nova turma, eu vou ter as informações aqui. Estudo de dados 2, professor e a capacidade. Eu tenho aqui os botões também de limpar, que eu posso limpar todas as informações, e o botão de cancelar. Então, é basicamente isso. Essa foi a minha apresentação sobre o meu projeto, como que eu desenvolvi, as tecnologias que eu utilizei, né? Eu utilizei o gerenciamento de pacotes do Maven, que isso foi um ponto que eu esqueci de citar, né? Mas o gerenciamento de pacotes do Maven, utilizando a ideia do NetBeans, NetBeans 25. E é basicamente isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição.